saúdo a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria mais uma vez estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Nossa primeira lição de 2022, primeiro trimestre, essa é a lição de número 122, Betel. É o primeiro trimestre de 2022, nós estamos dando início já na terceira aula desta lição. Hoje é 16 de janeiro de 2022 e o tema da nossa lição de hoje é Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Então nós vamos falar sobre Ezequiel, o atalaia. Nosso texto ele está contido em Ezequiel capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20. Então está no capítulo 3 a partir do versículo 18, onde o texto ali fala sobre o atalaia. Como é a primeira lição, eu quero permissão para dar uma introdução rápida, uma introdução bem rápida sobre um panorama geral sobre a história de Israel para nos posicionarmos no cativeiro de Israel. Porque a nossa lição está no cativeiro babilônico, que durou um espaço de 70 anos. Mas a história de Israel começa com um homem chamado Abraão, que Deus o chamou ainda em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Está lá no capítulo 7 de Atos, no discurso de Estevão, e no capítulo 12 do livro de Gênesis. Então Deus chama Abraão, estando ele ainda em Ur dos Caldeus, E ele saiu da sua terra, foi para uma terra que ele não conhecia. Posteriormente, Abraão criou família e desceu para o Egito com em média 70 pessoas da sua família. Ficou 430 anos, 400 anos aproximado no Egito, depois sai de lá com mão forte, passa pela jornada do deserto de 40 anos, depois passa por um período em Canaã e depois vem o período dos juízes no espaço de 400 anos. Depois dos juízes vem a monarquia, que é um espaço de mais 490 anos, e depois do fim da monarquia é que inicia-se o período do cativeiro babilônico, é quando Jerusalém é destruída e o povo é levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então, o povo passa um espaço de 70 anos cativo em Babilônia. E o nosso texto, o livro de Ezequiel, ele é escrito nesse contexto, quando o povo está em Babilônia. Então, desde a chamada de Abraão, desce para o Egito, passa 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, não me lembro o tempo de Canaã sobre Josué, e depois vem 400 anos aproximadamente dos juízes, 490 anos da monarquia, e 70 anos do cativeiro, Então nós estamos no período em que o povo estava cativo em Babilônia. Jerusalém foi destruído no ano 600, O povo começou a se levar cativo no ano 605, Foi em 3 levas, a outra leva vai em 597, justamente quando vai Ezequiel, e depois 587 o templo é destruído e o povo fica 70 anos cativo em Babilônia. Então, nosso texto ele está aqui, nesse período de 70 anos em Babilônia. Bom, Ezequiel, ele é um profeta que ele é chamado dentro do período do cativo. Então, ele profetiza nesse período. Ezequiel significa Deus fortalece, Deus é fortaleza. Ele é um dos profetas chamado profeta maiores. A Bíblia ela é ordenada por assuntos, Vem o Pentateuco, os profetas, os salmos, os profetas,
e o Novo Testamento. Na ordem de assunto, também a teologia divide os profetas maiores e os profetas menores, né? Que os maiores são 5, né? De Isaías a Ezequiel, a Daniel, e os menores são aqueles 12 profetas menores lá, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, até Malaquias. Muito bem, então Ezequiel ele é considerado um dos profetas maiores. O profeta maior é aquele que escreveu mais, não é pela qualidade do conteúdo, que é tudo a mesma coisa. Ele é contemporâneo de Jeremias e ele é contemporâneo de Daniel. Só que existe um porém. Ezequiel ele está profetizando para o povo no meio do povo cativo. Jeremias, eu não sei se eu falei Jeremias ou Isaías, é Jeremias. Jeremias está profetizando em Jerusalém e Daniel está profetizando, mas no Palácio Real. Então eles são contemporâneos, mas Jeremias está em Jerusalém, ele profetiza a ida do cativeiro, o povo ir, e ele profetiza durante o cativeiro. Ezequiel é chamado lá no cativo, né? No capítulo 2, no capítulo 1, ele fala que ele estava à beira do rio, não é isso? Diz assim, ó: e aconteceu que no 30º ano do 4º mês do dia 5º, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar. Então ele estava no meio dos cativos junto ao rio Quebar quando Deus chama ele. E no capítulo 2, no versículo 1, diz: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então Ezequiel, ele é chamado naquele momento, ele estava junto ao rio Quebar, no meio do cativo, quando ele é chamado. Finalizando, recapitulando, Jeremias em Jerusalém, Daniel no Palácio Real e Ezequiel no meio do povo pregando para o povo. Jeremias pregou para o povo ir para o cativo, que o cativo ia vir, que ia durar 70 anos. Daniel está pregando o futuro, Apocalipse. Ezequiel, apesar de ser também futuro, Apocalipse, muitas ilustrações, mas Ezequiel ele tem a função de animar o povo a permanecer no cativo, porque aquilo era a vontade de Deus. Ele é chamado como atalaia para ir contra a vontade do povo, porque os falsos profetas naquele contexto pregavam que Deus havia de tirar o povo do cativo e que Deus ia destruir Babilônia e que Deus ia trazer o povo novamente para Jerusalém. E Ezequiel não, ele vai contra tudo isso. Por isso ele é considerado atalaia. Então ele vai contra e ele vai anunciando ao povo que permaneça aquele tempo que Deus determinou, que no final daquele tempo, aí Deus resgataria o povo, mas o povo tinha que permanecer. Então a função de atalaia de Ezequiel era essa: orientar o povo, estimular o povo a permanecer dentro da palavra do Senhor, plantar, colher e construir, porque eles ficariam ali por 70 anos. Amém? Muito bom. Nosso texto, já falamos, está contido no capítulo 3, versículo 18 em diante, quando ele tem a função de atalaia. O nosso texto áureo diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. 3:17. Atalaia significa sentinela, vigia. No nosso caso, é o profeta Ezequiel, esse sentinela, esse vigia, que vai permanecer como sentinela da palavra de Deus, orientando o povo a não fazer a coisa errada. Tinha muitos profetas dizendo: ó, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Como tem hoje muitos profetas também orientando o povo errado. Mas Ezequiel, ele tinha a função de atalaia, de permanecer ali acordado. O atalaia é aquele soldado que ficava no muro observando o perigo, passava a noite em claro. Então ele passava a noite acordado. Se ele dormia, o inimigo viesse, tomava a cidade e destruía Israel. Então Ezequiel ele tem essa função de atalaia, né? Então Deus fala aqui no nosso textuário: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Eu te coloquei por vigia, eu te coloquei por sentinela, e você tem a função
de estar em pé, observando, trazendo a palavra verdadeira para o povo, orientando o povo para que o povo viva dentro da palavra do Senhor. Atalaia é passar a noite em clara, estar atento a todo momento dentro da palavra do Senhor. Então Ezequiel ele tem essa função de atalaia. Objetivo da lição: mostrar o ofício do verdadeiro profeta de Deus, alertar que todos não têm prazer, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ressaltar que o profeta deve dar aviso da parte de Deus. Então são os 3 objetivos. O texto áureo o texto de referência nós não vamos ler, vamos entrar aqui direto nos tópicos de nossa lição. Então observa bem. A nossa lição, que vai falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus sobre a casa de Israel, o primeiro tópico dela diz assim: o verdadeiro profeta de Deus. O que é o verdadeiro profeta de Deus? O segundo tópico vai ser: Deus não tem prazer na morte daquele que não tem a palavra, que não tem Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, assim chamado no Antigo Testamento. E o terceiro tópico é: muitos são ouvintes, mas não praticantes. E Ezequiel tem a função de alertar, de elucidar tudo isso na vida do cristão, na vida daquele que precisa de Deus. Primeiro tópico. A introdução, antes do primeiro tópico, diz assim: quando o atalaia se conscientiza da sua responsabilidade, age com diligência e não perde o alvo. Então, quando o atalaia ele se conscientiza da sua responsabilidade, quando ele se conscientiza que ele é profeta, que ele é chamado de Deus para anunciar a palavra, então ele age com diligência e não perde o alvo. Então, aqui em primeiro lugar, aqui está falando de ministério profético, daquele que é chamado para anunciar a palavra. Não está falando aqui de dom de profecia, como está lá no Novo Testamento. Está falando aqui da palavra de Deus, de você conhecer a palavra e anunciar a palavra do Senhor. Então, quando esse atalaia, esse profeta, esse pregador da palavra, ele se conscientiza da sua responsabilidade, ele age com diligência e não perde o seu alvo, não perde o seu foco. Então, sobre isso, nós vamos falar nos 3 tópicos. O primeiro tópico: o verdadeiro profeta de Deus. Então, primeiro, o verdadeiro profeta de Deus. Começa dizendo assim: então, existe o profeta falso e o profeta verdadeiro. O profeta falso, nós vemos ele lá no texto de Ezequiel, no texto de Jeremias, nos livros de Jeremias, que era contemporâneo de Ezequiel, quando os profetas anunciavam para o povo não ir no cativo, não aceitar, rebelar contra o rei Nabucodonosor, contra o rei de Babilônia, lutar, que Deus ia dar vitória, e Jeremias falava: não, Deus determinou 70 anos sobre o seu povo, o povo vai passar pelos 70 anos de cativo em cumprimento à palavra do Senhor. O povo vai passar numa nação estranha, porque Deus assim o determinou. Então foram 490 anos de monarquia em que os reis não observaram a palavra do Senhor, o descanso da terra de 7 em 7 anos, que vai gerar justamente, está lá no capítulo 25, explica-se isso aí lá no capítulo 25 de Levítico, se não me engano, e então vai ter que cumprir as 70 anos lá, porque é a determinação da palavra. Quando Deus determina, tem que cumprir a palavra. E o verdadeiro profeta de Deus, ele deve ser, segundo o primeiro tópico, confiável, né? Então o 1.1 diz assim: deve ser da mais alta confiabilidade. O 1.2 deve internalizar a palavra. E o 1.3 deve ser consciente da sua missão, ou seja, ele deve ser confiável, agir com responsabilidade, ter uma boa conduta, ser representante de Deus no Evangelho. Então ele tem que ter a confiança de Deus, para isso ele tem que ser fiel. Segundo, o 1.2, ele deve internalizar a palavra de Deus. No capítulo 3 e no versículo 1, o Senhor falou para Ezequiel: com meu livro significa aprender a palavra primeiro para depois você ensinar.
o que acontece com muitos profetas é que quer ensinar antes de aprender. Então ensina muita coisa errada ao povo, ensina muita coisa errada no púlpito, ensina muita coisa errada por aí. Então o Senhor, chamando Ezequiel, diz: come o livro, aprenda com a palavra, internaliza a palavra, alimente da palavra. Então aprenda primeiro para depois ensinar. Ouve primeiro para depois falar. Aprenda primeiro de Deus para que depois você possa falar do Evangelho. Então o que nós vemos hoje em dia são muitos saindo por aí falando sem primeiro aprender. O 1.3, ser consciente da sua missão. Ser consciente da sua missão é saber que tem uma chamada para pregar o Evangelho e que as consequências são boas e são ruins também. E a recompensa é futura. Então, ser consciente da missão é saber que não é mil maravilha. Você não vai só para o paraíso, não. Você vai pregar a palavra, arrancar toco, dificuldade. Então tem recompensas, consequências boas e consequências ruins. Mas a recompensa ela é futura. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidade não está aqui, está no céu, né? Está da onde também aguardamos o Salvador. Romanos 8:18 diz que as tribulações desse tempo presente não são de se comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Em 2 Coríntios 4:17 diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno e muito excelente de glória. Então é ser consciente de tudo isso. Para ele ser consciente da sua missão, é ele saber que tem momentos ruins, tem momentos bons, mas que a recompensa ela virá. Amém? Então, nós temos uma recompensa. O tópico 2. Tópico 2 diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, em primeiro lugar, o atalaia, o profeta, o sentinela, ele precisa ser um verdadeiro profeta de Deus. Segundo lugar, a nossa lição, segundo tópico, diz assim: o título do segundo tópico é Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, existem pessoas que precisam ser agraciadas pelo Evangelho, que precisam conhecer o Evangelho na sua essência, que precisa conhecer o poder do Evangelho, que precisa conhecer o poder da salvação, que precisa conhecer o poder da cura e que precisa conhecer o poder da transformação. Sobre esses, Deus não tem prazer na sua morte, porque eles não conhecem, porque eles não são agraciados pela palavra do Senhor, limpo pelo sangue de Cristo, purificado pelo sangue de Cristo, justificado, porque a Bíblia diz: justificado pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:1, se eu não me engano. Então, precisa ser justificado, precisa ser purificado pela palavra. Então, a Bíblia no Antigo Testamento, ela trata como ímpio essas pessoas que não aceitam o Evangelho e que precisa ser anunciado o Evangelho. Esses são como Lázaro, lá no capítulo 16, versículo 18 ao 31 de Lucas, né? Que Lázaro morreu, foi para o inferno, o rico morreu, foi para o inferno, Lázaro foi para o céu. De lá, o rico queria que Lázaro fosse lá anunciar o Evangelho por mão dele, e a resposta de Abraão ali naquele texto foi: não, lá tem Moisés e os profetas, lá tem o atalaia, lá tem a palavra, então aqui precisa se ouvir a palavra. Cornélio também, quando estava ali orando no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, né? Aí o Senhor apareceu para ele: olha, manda Jope, chama Pedro, pelo qual ele vai te dizer palavra, pelas quais será salvo tu e a tua família. Então, Deus não tem prazer na morte desses que não têm o Evangelho na sua vida. Então, o atalaia tem a função de anunciar o Evangelho e dizer que existe uma vida eterna, e essa vida eterna existe o céu e existe o inferno. A nossa alma é eterna, não acaba aqui, e Deus vai cobrar. Essa alma eterna, ela não acaba aqui a vida, e essa vida futura, ela é constituída
de vida eterna, ou no céu ou no inferno. Então o atalaia precisa anunciar isso para as pessoas que não têm Cristo e que não aceitaram a Cristo ainda. É muito bom. Então Deus não tem prazer na morte desses, né? Lá o rico morreu, é muito bem ilustrado aqui no capítulo 16, versículo 18 ao 31 do livro de Lucas, que são dois caminhos, né? Um caminho na vida eterna, o caminho do céu, o caminho do inferno. E o Senhor falou para aquele rico que existe um grande abismo e não tem jeito, quem está aqui passar para lá e quem está lá passar para cá. Aí quando ele fala, então pede a Lázaro que vai lá e fala para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento. Aí o Senhor falou para ele, ó, lá tem Moisés e os profetas, lá tem os atalaias, lá tem que anuncia. Então nós estamos em posição de atalaia para anunciar estas verdades a essas pessoas. E sobre essas pessoas Deus não tem prazer na morte deles. O terceiro tópico diz assim, são muitos ouvintes, mas não praticantes. Então esses que foi aqui ilustrado aqui no capítulo 16, essa parábola que Jesus conta, que foi para o caminho da perdição, esses são aqueles que são apenas ouvintes, mas e que não aceitam a palavra. Mas a função do atalaia é anunciar, quer ouça ou deixa de ouvir. O atalaia, ele tem a responsabilidade, ele tem a função de anunciar ao ouvinte. Então muitos são os ouvintes, mas não praticante. O atalaia tem a função de fazer o ouvinte em praticante da palavra, através da palavra. Então a função do atalaia, o tópico 3, ele é dividido em 3 subtópicos, que é Deus abomina a presunção, os ouvintes, mas não obedientes, o ímpio que não se converter morrerá em seus pecados. Então, como que eu vou convencer esse ouvinte que ele não é praticante? Essa pessoa que é considerado ímpio no Antigo Testamento principalmente. Como que eu vou convencer? Eu tenho a função de fazer isso, de transformar o ouvinte em praticante. Como que eu vou fazer isso? Pelo poder de Deus, não tem outro caminho. Pelo poder da palavra. Então nós precisamos estar revestidos da palavra para anunciar a palavra a este. Pelo poder de Deus, o atalaia, ele transforma o ouvinte em praticante. Nós temos um exemplo disso em João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Nicodemos chega para Jesus e diz, mestre, bem sabemos que és mestre vindo do Deus vivo, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então olha só, através do poder, dos sinais da palavra, é que Nicodemos foi convencido e foi até Cristo. Então ele de ouvinte estava passando a ser praticante. Jesus de cara falou para ele, na verdade te digo que se tu não nascer de novo, não entrarás no reino de Deus. Mas em que ele foi atraído? Pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, pelo poder dos milagres, do que Deus fez na vida de Jesus. Então a nossa missão é transformar o ouvinte em praticante, mas pelo poder da palavra de Deus e não pelo nosso poder. Não pelo poder do nosso argumento, não pelo poder do nosso discurso, porque aí nós não vamos chegar em lugar nenhum, mas pelo poder da palavra, o ouvinte, ele será transformado em praticante e essa é a nossa função. Amém? Deus abençoe, que Deus nos guarde, nos dê força e no próximo domingo estaremos aqui novamente.